A paz do Senhor Jesus. Vamos de palavra nessa tarde, a tarde tão gostosa que o Senhor nos preparou, né? O Senhor tem preparado esse tempo para nós nos aproximarmos mais dEle, para buscarmos mais a Tua face, a Tua presença. E essa tarde o Senhor tem para nós a palavra lá no Evangelho de João, no capítulo de número 2, onde nos fala a respeito do primeiro milagre do Senhor Jesus, a qual ele estava em um casamento e de repente vem a notícia que o vinho havia acabado. Naquela época, a festa judaica de casamento, eu não sei se ainda é assim, mas é uma festa que durava muitos dias, e eram muitos convidados ali presentes. E a falta do vinho seria uma grande vergonha para aquele casal que estavam ali contraindo o matrimônio, né? E o vinho acabou. Jesus estava ali, a Bíblia relata que Jesus estava ali, é o Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do verso 1 até o 11, que fala conosco sobre essa passagem. Jesus estava ali, os discípulos de Jesus estavam ali, Maria, mãe de Jesus, estava ali. E de repente o vinho acaba. E diante dessa situação, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para essa família sair envergonhada, sair triste. Mas eles tinham convidado Jesus para aquela festa. E a presença de Jesus ali faria toda e total diferença. A Bíblia diz que quando veio a notícia até Maria, a mãe de Jesus, que o vinho havia acabado, ela soube a quem recorrer. Ela poderia ter entrado em desespero, ter abaixado a cabeça. Poxa, o vinho acabou, né? A Bíblia diz que foi ali que Jesus principiou o seu ministério. Mas a palavra do Senhor diz que ela foi até Jesus, porque ela sabia quem Ele é, que Ele é Deus. E nós vamos falar hoje da importância de um intercessor posicionado dentro de uma casa, no meio de uma família e no meio de uma igreja. A importância que tem um intercessor com visão espiritual. No caso aqui foi Maria. Mas nós vamos ver em outros casos outras pessoas. Nós vamos ver as irmãs de Lázaro, Marta e também Maria, irmã de Lázaro. Quando Lázaro estava ali muito doente, estava enfermo, essa enfermidade levou à morte, mas havia ali intercessoras posicionadas, que a Bíblia diz que elas mandam chamar Jesus. E quando Jesus chega, Lázaro já havia morrido. Mas Jesus diz, essa morte é para que o nome do Senhor seja glorificado. E Jesus chega e chama Lázaro para fora, chama Lázaro da morte para a vida, ele sai daquele túmulo. E aqui nessa passagem não é diferente, porque quando nós nos posicionamos e chamamos Jesus para a situação muda. Então essa família que tinha tudo para dar errado, estava iniciando um casamento. Era início de uma família e tinha tudo para dar errado, mas houve alguém ali que sabia quem Jesus é.
e chega para ele e diz: olha, o vinho acabou. O vinho é o símbolo de alegria. De alegria. É como se chegasse até Jesus a notícia: a alegria desse casamento acabou. A alegria dessa festa acabou. Mas então Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele adentra na intimidade daquela família. Talvez até esse momento ele estava apenas na sala, na festa. Mas quando o vinho acaba, Jesus entra no interior da casa. Entra na intimidade da família. Entra na intimidade da festa. E quando Jesus chega lá dentro, o que ele encontra? Talhas. E talhas vazias. Jesus olha para os servos, os que estavam ali servindo, e fala com eles: olha, vão lá e enchem essas talhas de água. Todas elas. Porque é desejo do Senhor preencher tudo aquilo que se encontra vazio, seco, onde acabou o vinho, onde acabou a alegria, onde acabou o gozo. Chama Jesus. Enche essas talhas de água. E assim eles fizeram, eles obedeceram, porque o verdadeiro servo do Senhor obedece à voz do seu Senhor. E nessa época não era como hoje, que a gente abre a torneira e enche um balde. Não. Eles tinham que buscar água no poço. Não era tão fácil assim, não. Mas a Bíblia não diz que eles questionaram. A Bíblia não diz que eles murmuraram. Mas eles obedeceram. Amados, como vale a pena obedecer a ordem de Deus. Como vale a pena obedecer o norte que o Senhor nos dá. Ele sabe o que ele está fazendo. Eles simplesmente obedeceram, não olharam para o sacrifício que teriam que fazer, mas eles obedeceram. E encheram as talhas. E o Senhor, então, ele pega aquela água. Se nós formos olhar, o versículo 8 diz assim: o Senhor, então, dá a segunda ordem para aqueles servos. Tira agora e levai ao mestre-sala. Tirar o quê? A água que estava lá. Eles tiram, colocam numa taça, num copo e vão para a sala. E vão para o meio da festa. E quando eles chegam lá, eles entregam para o mestre-sala, talvez sem entender. Mas milagre a gente não precisa de entender. A gente só precisa de crer. A gente só precisa de obedecer. Totalmente sem entender, mas crendo. Eles entregam, então o mestre-sala prova daquela água a qual o Senhor transformou em vinho e diz: mas como é possível isso? Geralmente nos casamentos onde eu estou lá organizando, a família, eles colocam o melhor vinho. Quando o povo já está lá, cansado de beber, já estão lá cheios, aí eles colocam o vinho mais inferior. Aqui foi o contrário. No final da festa, quando está aproximando já o momento da festa acabar, vocês colocam o melhor vinho. Eu fico imaginando a fisionomia daqueles servos. Como assim? Em qual momento de nossa vinda da cozinha, do interior da casa até aqui, que essa água se transformou em vinho? Fomos nós que enchemos essas talhas. Amados, nós podemos até encher talhas, mas o dono do milagre é o Senhor. Tem muitos aí achando porque enche talhas
que pode bater no peito e dizer que é, né? Nós somos limitados. Somente Jesus faz o milagre. Aleluia! Louvado seja Deus! E então esse mestre Sala fala no final. No final. Isso indica que quando ele diz assim: todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu, até agora, guardastes o bom vinho. Significa que a festa já estava acabando. E iria acabar sem vinho. Mas o Senhor me trouxe aqui essa noite, essa tarde, perdoa-me, para te dizer que essa história não vai acabar sem a alegria do Espírito Santo. Se posicione como intercessor nessa história. Chame Jesus para o interior dessa família, desse casamento. Chame Jesus que Ele vai. Pois a tua palavra diz: clamas a mim e eu responderei. Chama Jesus para dentro dessa situação, que essa situação não vai acabar em tristeza. Mas o Senhor tem alegria, porque Ele transforma a tristeza em alegria. A sua palavra diz que na sua presença, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Louvado seja Deus! Havia ali um intercessor, alguém para dizer: Jesus, o vinho acabou. Que o Senhor possa encontrar em você essa tarde o intercessor para essa situação, a qual a sua família, você, o seu ministério, a sua igreja esteja vivendo. Aleluia! Que o Senhor possa encontrar nessa situação servos dispostos a obedecer uma ordem. Enchei as talhas. Rai cantaramanagai. Enchei as talhas. Que o Senhor quer fazer milagres. Louvado seja Deus. E ali se principiou os sinais em Caná da Galileia, e o Senhor manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Porque houve um intercessor, porque Jesus estava presente. Chama Jesus. Eu quero orar por você. Pai, a minha oração, Pai, é que o Senhor possa encontrar nessa família um intercessor. Que o Senhor possa encontrar dentro deste rebanho, no meio dessa igreja, Pai, um intercessor. Que o Senhor possa encontrar, Pai, no meio dessa enfermidade, um intercessor. Pois a tua palavra diz no livro de Ezequiel: eu estou procurando um homem que esteja na brecha. Que hoje, Senhor, através desse vídeo, essa pessoa possa se posicionar, que não venha olhar para as talhas vazias, que não venha olhar para a falta de vinho, mas que venha até o Senhor, que venha buscar o Senhor e dizer: Senhor, pode entrar neste problema, nessa situação, Pai, porque o Senhor é Senhor da batalha. Por isso, ó Deus, passamos para Ti, ó Deus, acrescenta a fé, traz de volta a alegria da Tua salvação, Pai. Em nome de Jesus eu oro porque creio, Senhor, que o Senhor é aquele que transforma situações, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém.